noite. Todo mundo me ouvindo bem? Estou com o nariz entupido aqui um pouquinho, mas acho que todo mundo está ouvindo aí, né? A turma aí de trás, né? Estou olhando para você. Tem uma galera que está lá atrás toda vez, né? Queria saber por quê. Ah, está encostada na parede. Tem umas que estão trabalhando lá atrás. Sim, sim. Então, boa noite, paz e bem. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Cida, né? Sou do Centro Espírita Cáritas, quando estou em Entre Rios. Mas eu já passei aí um bocado a cidade. Toda cidade eu sempre procuro a casa espírita para trabalhar, para colaborar, né, com a seara espírita desde os meus 26 anos. Eu já tenho 54, às vésperas dos 55. Eu já tenho um tempinho, mas palestras espíritas, conversar assim em público, tem mais ou menos. Foi em 2007 que eu comecei, né? Faltou um palestrante, e aí eu fiz a palestra do dia e nunca mais deixei de fazer quando as pessoas me chamam. E hoje nós estamos aqui para conversar dessa coisa boa, né? Não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de viajar, né? Eu estou cada dia num lugar aí viajando. E caravana, eu gosto de andar com pessoas, né? Tem gente que gosta de viajar sozinho. Eu viajo sozinho também, porque para mim viajar sempre vale a pena. Sozinho, com marido, sem marido, né? Mas eu gosto muito de viajar em caravana com pessoas. Eu acho que as pessoas, elas enriquecem demais a vida da gente. E já tem um tempo que eu faço palestra da caravana e tenho observado, né, que o objetivo da caravana, talvez, ela, principalmente da caravana baiana da fraternidade, ela não esteja alcançando aquele objetivo que ela insere, que é das pessoas visitarem as casas espíritas em caravana. Esse movimento caravaneiro, ele viaja por muitas cidades da Bahia. E antes da pandemia, nós viajávamos até em micro-ônibus. Nós íamos de micro-ônibus, eu me lembro de uma vez que a gente foi, se eu não me engano, foi a Salvador, de micro-ônibus para uma palestra da caravana. Já viajamos em vários carros, por exemplo. E hoje as palestras existem, mas pouquíssimas pessoas de outros centros se fazem presentes nas palestras dos outros centros. Então, caravanar é você estar em conjunto, estar junto para levar as boas novas, as boas notícias e estarmos atentos aí ao chamado, né, da Federação Espírita, da FEM, Federação Espírita Baiana, para temas importantes como é o desse ano. E ontem, por exemplo, sexta-feira, por exemplo, foi a abertura da Caravana Baiana da Fraternidade, em sua 27ª edição, e foi contratada uma van, mas só fomos 7 pessoas, junto, é claro, com a pessoa que foi fazer a palestra, que foi Roseane. Então, tá uma tristeza da gente, né? Assim, o que é que está acontecendo com os espíritas? O que está acontecendo? Por que as pessoas têm tanta dificuldade hoje em deixar suas casas, em deixar seus lares, para ir ao encontro das outras casas, entender as realidades, ver as possibilidades, né? Mas isso aí é algo que a gente não pode modificar, porque o querer fazer está dentro de cada um de nós, né? Nós buscamos o fazer nosso de acordo com as nossas necessidades e, é claro, com a nossa disposição e a nossa vontade. E a Caravana Baiana da Fraternidade, né, que foi em 1999, como o nosso amigo aqui já falou, no período em que a Edinólia Peixinho estava à frente da FEB, ela começa a sua primeira edição com o objetivo de realmente ir às casas espíritas, levar
as novidades, levar os calendários, levar as notícias da Federação Baiana, Espírita Baiana, e também fazer esse contato com os outros centros espíritas, buscando também, é claro, desenvolver nas casas espíritas esse objetivo que é de andar junto, de estar presente, de dividir, né? Eu noto ultimamente que as pessoas na casa espírita, se termina a reunião, a galera pega o caminho para casa, parece que tem uma pressa de chegar em casa, né? Eu tenho uma colega lá no centro espírita que eu faço parte, eu estou lá 4 vezes por semana, e aí a gente termina de fazer a prece, termina ali, quando a gente olha, ela já subiu, porque ela está muito, assim, sempre muito apressada, né? E a gente precisa trazer essa nossa serenidade, esse coração de Maria, né, do encontro com Jesus lá, a convite de Marta, para sentar, apaziguar os nossos pensamentos, né, buscar essa conexão, porque afinal de contas nós vivemos atarefados e afadigados o tempo inteiro. Então, quando a gente chega na casa espírita também, desenvolver o hábito de conversar com as pessoas que estão ali um pouquinho, a gente já chega na hora, né? Hoje, quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto, eu digo, bicho, parece que o povo foi todo mundo pro jogo do Bahia, né? E aí depois eu vi que a galera foi chegando assim, então a gente já chega na hora da palestra, e aqui olha que é domingo, né? E quando termina é uma pressa, é uma agonia para voltar para casa, parece que tem assim, 1 milhão, e eu acredito que tenha realmente de coisas para fazer, né? Eu vim de Entre Rios agora, volto para Entre Rios hoje, que amanhã cedo eu não estou trabalhando mais em Alagoinhas. Não, por conta de uma necessidade, principalmente por causa de minha mãe, da idade dela, e uma necessidade minha, estava ficando muito cansada de pegar transporte para ir e vir, eu acabei que eu estou só lá, né? E aí hoje eu estou coordenadora de um colégio só de lá, de Alagoas, de Entre Rios. Então, assim, a caravana, ela chama os espíritas para que a gente apazigue nossos pensamentos, que a gente fique atento ali, ó, aquele calendáriozinho, para a gente acompanhar, fazer uma caravana realmente. E lá nos outros centros, tem centros que espera a caravana, assim, com muito, mas muito mesmo, assim, vamos dizer assim, carinho. Desenvolvem várias atividades. Tem centro espírita, gente, que a gente vai fazer a palestra e parece que você vai estar numa festa de 15 anos. Arrumam tudo, e colocam malha, e colocam aquelas coisinhas de festa, e fazem lanche, café. Então, é a alegria de receber o caravaneiro. Então, peguem aquele. É claro que a gente não vai para todos, porque alguns têm gastos, que é mais distante e tudo, mas vamos tentar ir, pelo menos, naqueles que estão na nossa própria cidade, nas cidades mais próximas aqui. E o tema, né, o Centro Espírita ontem, hoje e amanhã, não poderia deixar de buscar as nossas reminiscências, como foi que o Espiritismo, ele nasce, né? Ele chega até nós. E aí, nós vamos lá atrás, em 1854, quando Allan Kardec, né, na época, Hippolyte Léon de Rivail, o professor, ele começa a ouvir, a ter conhecimento de que havia mesas que giravam, que se movimentavam, que respondiam perguntas, né, lá em Paris. Mas o professor Rivaio, ele sempre foi um estudioso da época. Não podemos deixar de esquecer, de lembrar, de lembrar que estávamos no período do positivismo de Augusto Comte, em que a religião, as coisas espirituais, aquilo que era ligado à espiritualidade, ela tinha uma conotação muito negativa, porque estávamos no momento do materialismo na Europa. E como chegar com uma novidade dessa, em que mesas, né, giravam e respondiam perguntas? Alguns, e a maioria deles, acreditava
fazia parte do magnetismo que estava em voga na época. E então Allan Kardec, ouvindo essas mensagens, é claro, como uma pessoa cética que ele era, estudioso, ele jamais iria aceitar aquilo. Então ele dizia que aquilo tudo era conversa, que era coisa do magnetismo, mas rendido pelas convicções de Pontier, que era um grande amigo seu, em 1855, um ano depois dele ter ouvido pela primeira vez esse contexto das mesas girantes, ele vai então na casa de uma senhora chamada Flaine Mison, né? Desculpe a pronúncia porque eu não sou francesa, e assiste pela primeira vez a uma daquelas reuniões. Só que não eram reuniões como essas que nós temos hoje. A população parisiense da época era uma população frívola, aquela população que andava em busca das emoções. Então tinha os saraus, as pessoas iam para se divertir e as perguntas que faziam eram perguntas frívolas. Eu vou casar? Se fosse sim, responda. E a mesa, é claro, não respondia com palavras, evidente. Respondia com uma pancada para o sim, com duas pancadas para o não. Fulano gosta de mim, aquelas coisas, né? Se fosse agora, eu ia fazer umas perguntas bem parecidas. Não que eu ia casar, né, gente? Porque eu já sou casada, mas, né? Então, as pessoas, eles iam perguntando e a mesa, então, ia respondendo através das suas pancadas. Só que Allan Kardec, ele começou a proferir algumas perguntas, claro que perguntas muito mais interessantes e lógicas, e a mesa, então, através, é claro, nós sabemos, do alfabeto, então, cada pancada, uma pancada era uma letra, duas pancadas era três letras. Eu fico assim pensando, para sair aquelas respostas assim, quanto tempo isso durava e a paciência que deveria ter, né? Então, ele ia perguntando e a mesa ia respondendo através das suas pancadas. E então ele disse, né? Tem uma mensagem que ele fala: não pode uma mesa falar ou responder a perguntas inteligentes. Por trás disso deve haver um outro fenômeno ou algo inteligente para responder. Nesse mesmo dia, uma família chamada família Baudin entrega para Allan Kardec 50 cadernos escritos com perguntas e respostas que já tinha sido angariada pelos espíritos através das mesas. E então Allan Kardec começa com aquele período de investigação, uma investigação extremamente criteriosa, utilizando um método científico, já que ele era um cientista, um professor cientista que estudava, que buscava, ele usa um método da ciência para, então, realizar perguntas e respostas, e ele ia em vários lugares. Ele era poliglota, ele falava alemão, que ele tinha estudado lá com Pestalozzi, né, na Suíça. Ele falava alemão, ele falava inglês, ele falava francês, e em cada lugar que ele chegava, ele fazia as mesmas perguntas e recebia, seja lá em qual língua ele perguntasse, ele recebia sempre as mesmas respostas. Isso porque, para ter certeza que não seria o médium ou a médium que estaria elaborando aquelas respostas para dar, o que seria impossível. Porque a maioria das respostas que os espíritos superiores, que os espíritos que estavam, né, naqueles momentos ali respondendo a esses questionamentos, eram meninas, eram crianças. As irmãs Baudin era uma delas, né? Uma tinha 14, a outra 16 anos, e elas eram que respondiam através, né, da mediunidade aquilo que os espíritos queriam transmitir naquele momento. E então, no ano de 1856, na casa dos Baudin, da família Baudin, Allan Kardec recebe pela primeira vez a mensagem do Espírito Verdade, dizendo para ele qual seria o objetivo, qual seria, dando as premissas do que Allan Kardec, na época ainda
Hippolyte Leon de Desarrivaio, o que era que ele iria realizar em prol dessa doutrina. E Allan Kardec faz uma pergunta bem interessante, né? Se eu não estiver pronto, que é a pergunta que quase todo mundo faz quando tem algo que a gente considera que não vai conseguir. E o Espírito Verdade responde para ele: outro estará pronto para fazer aquilo que lhe compete, porque a doutrina dos Espíritos não pararia por conta de um homem, não é? Então, em 1856, uma médium, né, chamada Joseph, ela dá uma segunda instrução trazida dizendo quais seriam as premissas de Allan Kardec, né, continuar aí para a codificação da doutrina espírita. Em 1857, 3 anos depois, 18 de abril de 1857, né, era uma manhã, às 10 horas da manhã, Allan Kardec ele sai de sua casa, uma casa bastante modesta, e vai para uma livraria chamada Livraria Danfé, em que, pela primeira vez, as pessoas podem ter em suas mãos o Livro dos Espíritos, compilado, codificado, estruturado, com 515 perguntas e respostas, que foi a primeira edição do Livro dos Espíritos. A segunda edição, se não me falha a memória, foram 919. E agora é que nós temos a edição completa. Então, foi um trabalho contínuo. E ali, pela primeira vez, as pessoas daquela época tiveram a oportunidade de ter em mãos aquele livro que levou 3 anos para que fosse organizado. E lá, em vez do nome Hippolyte Leon de Desarrivaio, estava lá escrito Allan Kardec, que tinha sido o nome de Allan Kardec, né? De outras encarnações, então, em que ele tinha sido sacerdote druida, né? E que foi revelado para ele pelo Espírito Verdade. E aí ele assume esse pseudônimo, por quê? Porque como ele era muito conhecido e ele tinha inúmeros livros publicados, o medo era que ele tinha era que a doutrina ficasse conhecida por aquilo que ele representava para a sociedade parisiense naquela época. Então ele pega um nome que é um nome de anonimato e coloca lá no livro o Livro dos Espíritos. E aí nós temos, naquela época, toda uma sociedade que está vivendo um momento, né, em que a religião, é o ópio da humanidade, é o veneno da humanidade, em que o positivismo de Augusto Conte, para eles, não importava se Deus existisse, se não existisse, porque essas convicções eles não colocavam dentro do seu contexto. E vai nascer uma doutrina que vai dizer quem é Deus, quais as provas da existência de Deus, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Então, isso para a sociedade daquela época era algo muito inovador, mas também trazia inúmeras respostas para aqueles que estavam procurando. E o Espiritismo, então, ele começa aí a ter o que nós temos em uma parcela muito menor hoje, o seu momento de luta para permanecer, né? Então, o Espiritismo ele vai ter 6 fases, que primeiro é essa fase aí da curiosidade, que as pessoas iam para essas festas, esses saraus, em busca de ver as mesas girantes, as mesas que respondiam. Antes, né, em 1848, na América, lá na cidadezinha pequena de Huntsville, nós já tínhamos a comunicação de um espírito que tinha sido enterrado em um sótão, e 2 irmãs, as irmãs Fox, né? A casa mal assombrada, menino não tem medo de nada, né? A casa mal assombrada, elas descem e, por sua curiosidade, elas aí
elas travam uma conversa através de batidas na parede com esse espírito e depois ele conta que ele tinha sido, né, assassinado pelas pessoas que moravam na casa anteriormente e para ser roubado, enfim. Então, esse era o período da curiosidade. Infelizmente, até hoje, tem pessoas que querem participar de reuniões mediúnicas com esse mesmo intuito. O intuito de ir buscar, de ver. Tem pessoas que saem do centro espírita porque não é permitido participar de reunião mediúnica. Porque nós sabemos que reunião mediúnica em centros espíritas que levam a sério são reuniões mediúnicas para grupos fechados, para aqueles que estudam, para aqueles que têm consciência do que é, né, uma reunião mediúnica, qual o objetivo. Né? Então, até hoje tem pessoas que adentram ao centro espírita com dessa fase de curiosidade. Logo depois, nós vamos ter aí o período, a fase do espiritismo, da doutrina espírita, como uma fase filosófica, porque as pessoas não sabiam quem eram, para onde iam, queriam fazer de suas vidas. E dessa parte filosófica da doutrina espírita, principalmente no livro Céu e Inferno, você tem mais ou menos essas respostas, né? Eu, por exemplo, quando eu era católica, eu tinha um medo terrível do inferno. Primeiro porque eu sabia que eu ia para lá, né? É aquele céu que aquela galera vai, ninguém vai. Então, mamãe gostava de roubar umas galinhas, acho que a maioria de vocês aqui já sabe, né? A gente passando fome e as galinhas davam uma sopinha, passava lá para casa, elas não voltavam jamais. Era um caminho sem volta para as galinhas. Então, mamãe era uma exímia, vamos dizer assim, não vou dizer uma lábia, né? Que mamãe não merece uma coisa dessa. A menina me acompanhando, coitada aqui. Ela fazia toda uma estratégia, botava um milhinho, um negócio, uma farinha, e botava arapuca, que meu irmão fazia. Todo mundo sabe o que é arapuca aqui, né? E aí ela botava um cordãozinho, desde cedo que eu fui ensinada a ir pelos caminhos não virtuosos da vida. E aí a galinha estava embaixo, jamais. Aí teve uma vez que um galo entrou lá em casa, a mamãe pegou dessa forma e tinha um fogão de lenha no fundo. Tá eu mexendo lá o galo fervendo, subindo, descendo, papai não comia, de jeito nenhum. E aí tá a mulher lá do outro lado gritando, chamando, né, o galo, digo, uma amiga, ele não vai voltar jamais. Agora ele tá lá no mundo dos galos. Então, quando eu chegava na igreja católica, que a gente estava sendo evangelizado, né, e dizia assim, se roubar uma galinha, não sei porquê, eu acho que aquela freira sabia que a gente roubava. Só podia ser direcionado uma coisa daquela. Aí ela dizia assim, ó, roubou a galinha, cada pena é um ano no inferno. Quando eu somei as galinhas, eu não sabia quantas penas tinha, mas só aquelas pequenininhas que ficam ali embaixo das grandes eram muitas. Então eu já sabia que a minha temporada lá ia ser muito grande. E aí ela dizia, o fogo do inferno é 100 vezes mais quente que a do fogo que a gente tinha em casa. Lá em casa tinha um fogão de lenha, né, gente? Aí quando eu chegava em casa, eu tinha assim uns 8 para 9 anos, eu ia lá no fogão, né, as labaredas subindo, e eu ia botando a mão. Menino, a quintura, eu digo, mas eu não vou aguentar. Eu ficava numa... Não é, meu Deus, nem o espírito aguenta 100 vezes mais do que isso. E isso, para mim, se tornou um suplício. Porque eu sabia que eu não ia para o céu. Porque, primeiro, que eu não sou uma pessoa que presta. Aí quando a gente ia para o padre se confessar, qualquer coisa a gente ia para o inferno. Batia no colega, para o inferno. Roubava a galinha, lá para o inferno. Era muita coisa para ir para o inferno. E eu acho que eu fazia 99,999% de tudo que ia para o inferno. Então, isso era uma luta muito grande dentro de mim. Minha mãe luta até hoje por isso. Desse medo de ir, porque nós sabemos que as nossas ações elas não são 100% saudáveis. E esse período filosófico da doutrina espírita, ela vem responder para aqueles que querem saber para onde eu vou, né? O que é que eu estou fazendo aí. Alguns descobrem que até hoje tem gente que está aqui para ir para a festa de arrocha. Não estou criticando quem gosta, viu? Quem gostar do arrocha, balada. Se eu estiver numa festa de arrocha, vocês podem me buscar que eu estou raptada. Mas então, essa fase se expande.
Por conta também do momento, nós temos aí a contribuição dos grandes pensadores filosóficos da época. Então, juntando a isso, a doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, do céu e inferno, vai dizer para nós que nós temos esperança. Quando eu descobri isso, eu fiquei super feliz. Porque eu não me importo de passar por um problema. Não, eu não me importo de estar lá queimando um pouquinho ali no fogareiro, né? Sendo uma espinhadazinha ali de vez em quando pelo triton do diabo, enfim, aquela coisa toda, dessa alegoria que se criou na cabeça da gente. Só que tem algo que eu acho peculiar para a vida da gente. Você sabe que vai acabar. Porque quando eu ficava pensando que ia para o inferno e ainda era infinito, infinito não acaba nunca. E isso é muito ruim. Você viver numa aflição que você sabe que nunca acaba. Porque se você está doente de uma doença, entre aspas, terminal, você sabe que você vai desencarnar e aquilo vai cessar, você vai melhorar no amor espiritual, enfim. Mas se você sabe que é algo que nunca vai passar, que hora são mesmo? Quantos minutos? É 10 para as 9, tomei um susto. Pô, 10 para as 8, vai até 8 e... Assim, no máximo, né? Hoje tá bom. Bora aí. Então, com isso, chega a terceira fase do Espiritismo, né? Que é a fase da luta. Que o Espiritismo, nós estamos ótimos. Nós não vamos para a caravana porque nós temos um pouco de falta de boa vontade. Chega assim, o dia, a gente chega cansado, né? Acabada, a galera fica assim meio desanimada. Mas naquela época era muito difícil ser espírita, minha gente. Era muita luta. E nós vamos ter como um marco de luta ali, muito presente, o Auto de Fé de Barcelona, em que 300 livros espíritas foram queimados, mas que esse queimar pela Igreja Católica, é evidente, em vez de ter fechado ali a doutrina, ter fechado o movimento, não se espalhou, né? Porque se você queima algo, as pessoas ficam curiosas para saber o que era que tinha naqueles livros que precisavam ser queimados. Então, em vez desse momento, desse Auto de Fé de Barcelona, ter diminuído a questão da propagação do livro dos espíritos na época, ela aumenta. Ao mesmo tempo, em 1860, começa a aparecer aqui no Brasil os primeiros livros voltados para o espiritismo no Brasil. E tem um cara pioneiro assim, né? Que eu esqueci, Luiz Olímpio Mendes Menezes. Ele, então, é um dos pioneiros de divulgar a doutrina espírita no Brasil. E, pasmem vocês, a primeira reunião mediúnica e o primeiro centro espírita no Brasil vai ser originado aonde? Em Salvador, em 1866, em 17 de setembro de 1866, às 10 horas e 30 minutos, se tem a primeira mensagem mediúnica no Centro Espírita Familiar do Espiritismo, lá em Salvador. E aí, claro, também aqui nós tivemos, nesse momento de luta aí do Espiritismo para se manter, a Igreja Católica também vai a esse movimento aqui no Brasil e vai dizer que os livros espíritas, as casas espíritas, ela vai ser um instrumento do demônio para afastar as pessoas, não é? As boas famílias de Deus. Ele aí, então, Olímpio faz uma carta aberta, defendendo que o Espiritismo vem trazer a lei de amor, de paz, de união, que tanto Cristo colocou lá quando ele esteve aqui na Terra. E aí, passando desse terceiro momento, do momento de luta, nós vamos ter o apogeu do Espiritismo no contexto da teologia, da parte religiosa. Quem é que vai dar a base para isso no Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer as bases religiosas, morais,
da doutrina espírita através do Evangelho do Cristo, com uma abordagem espírita com as explicações que Allan Kardec vem dando. Então, o Espiritismo aí, ele se consagra nessa tríplice, nesse tripé, religião, claro, ciência, filosofia e religião, que é a base da doutrina espírita até hoje. A religião está para explicar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos que eram tidos como paranormais, aqueles que nós não compreendíamos. Tem gente que até hoje tem medo de dormir sozinho, porque tem medo de ver fantasma. E olhe que o fantasma é aquele fantasma, aquele do lençol que só tinha 2 buracos. Né? Eu tenho uma amiga que ela não dorme só, porque ela tem medo de ver fantasma. E ela não coloca o fantasma como um espírito, mas aquele fantasma do lençolzinho, né? Que a gente tinha tanto medo quando a gente era pequeno, né? Uma vez a gente fez um Halloween Kids lá em casa para angariar fundos para comprar uma bicicleta para uma certa pessoa. E aí a gente colocou aqueles bonequinhos ali com o lençolzinho furado. E aí os 5 meninos que foram voltaram com medo. Mas por quê? Porque traz em sua imaginação, no seu consciente, claro, essa particularidade que as pessoas colocaram para nós. E quem desencarna é fantasma, quem desencarna tem toda uma alegoria presente nisso. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer a 4ª fase da doutrina espírita. A 5ª fase da doutrina espírita é a fase de transição, que é aquela transição entre aquilo que se está, que é essa parte teológica, ainda se firmando, a essa parte ainda que nós ainda estamos muito mais, infelizmente, no caminho ainda daquilo que não é peculiar, daquilo que não é bom, daquilo que ainda é equívoco, na busca incessante do que está por vir, que é o mundo de regeneração. Allan Kardec, em seus melhores momentos, acreditando na humanidade, disse que acreditava que a humanidade estaria saindo do processo intermediário dessa 5ª fase da doutrina espírita e entrando nessa 6ª fase, que é a fase da regeneração, ainda no século XX. Infelizmente, ele não acertou, porque nós estamos aí em pleno século XXI e ainda estamos nos rastejando, como dizia Chico Xavier, como umas lesmias. A gente está falando da forma de se locomover, viu? Usando as palavras de Chico Xavier, para depois você não sair daqui com raiva de mim. Ainda tentando aí chegar a esse mundo de regeneração, que ainda não é o mundo ideal, mas que é um mundo em que irá prevalecer sobre os homens a concepção espiritual muito mais do que a concepção material, porque nós ainda estamos materializados demais, não é? E aí nós temos 3 funções, e agora, segundo o texto mesmo norteador para este momento da caravana, do Centro Espírita, que é a primeira função do Centro Espírita é a função educandária. Por que espírita ainda precisa, dentro do Centro Espírita, da função educandária? Porque, como espírita, ainda somos mal educados, ainda somos renitentes, ainda somos de picuinhas, ainda somos melindrosos, orgulhosos. Alguns de nós ainda permanecem na inércia da preguiça, não é? Daquela coisa que não se coloca para fazer nada, só vem ali colher, buscar, não é? Então, ainda nós enquanto espíritas, ainda estamos necessitados de nos educarmos enquanto espíritos, entendendo que somos espíritos imortais. Imortais. Quando eu falo imortais para mamãe, essa semana teve uma contenda lá em casa, né?
Eu conto as coisas de mamãe porque o espírito que veio para mim evoluir foi mamãe. Aí ela estava lá em casa e me chamou, mandou me dar um grito, que se eu estiver deitado eu morro na hora. Ela grita de lá de casa eu caio de onde eu estiver. Aí eu fui correndo, ela já tem uma AVC, eu fico com medo. Aí fui, o que foi? Pensei numa coisa, o que foi? Quando eu morrer, que vai ser daqui a muito tempo, quem vai ficar com essa casa? Eu digo, não sei, mãe, sei lá quem é que vai ficar com sua casa, nunca pensei nisso. Olha, eu não quero que Jaine fique com essa casa. Jaine é uma neta que ela criou. Porque se Jaine ficar com esta casa, eu não vou sair daqui de dentro. Você disse que o espírito sobrevive. Eu sobrevivendo, vou ficar aqui dentro para perturbar o juízo dela. Mas será possível? Mas, mamãe, qual é o objetivo que a senhora tem? A senhora já vai lá para o outro lado mesmo. Não vai precisar mais de casa. Vai estar lá, se Deus quiser. A gente vai orar muito que a senhora esteja lá acolhida, né? Como a senhora gosta de comer, já me perguntou, eu digo que vão dar um jeito de lhe dar pelo menos um caldo, para a senhora fortalecer. E a senhora aqui preocupada, não quero saber. Eu quero que você faça um documento dizendo que Jair não vai morar nesta casa. Imagine só, é um espírito ainda apegado demais às coisas da matéria. E assim somos nós. Deseducados espiritualmente, nós angariamos fundos para o futuro, para deixarmos os nossos filhos bem. Não é? Vivemos uma vida igual a Marta ali, atarefada e apagada de muitas coisas, guardando dinheiro. Tem gente que é aposentado, tem gente que tem plano de saúde, que sabe que vai ter plano de saúde até o dia que desencarnar, que não tem filhos mais que dependem deles, e continua guardando dinheiro. Para quê? Qual é a necessidade disso? Aí, quando desencarna, se tiver uma boa poupança lá, bem gorda, primeira oportunidade que a galera que ficar aqui tiver que pegar, assim, dividir, aí a galera faz logo uma festa, né? Aí viaja, passeia, o espírito lá do outro lado sofrendo. Eu só tenho uma filha. Quando eu estava casada, de pouco, tem uma amiga minha que se separou, e a briga foi pela casa. Eu fiquei com medo, né? Eu digo, meu Deus, eu brigo com o Carlinhos, me separo, vou brigar por causa de uma casa. Não, vou fazer outra casa. Carlinhos, vamos fazer outra casa. Porque se a gente se separar, uma é minha, outra tua, ninguém briga por nada. Fizemos a casa. Quando tá a casa feita, Carlinhos não gostou da casa, disse que parecia um passarinho, é uma casa de andar. Aí fizemos uma lá em mamãe. A de mamãe não é da gente mesmo, porque é no terreno dela, então fica aí para quem quiser. E aí, hoje, como eu sei que eu não vou largar Carlinhos, né? Eu não largo ele, só se ele me largar. Então, não vou, né? Não vou comer o boi para me engasgar com mosquito. 37 anos que eu conheço Carlinhos, 33 de casado, eu vou largar agora. Ele pode. Eu já disse, não adianta você fazer nada para eu largar, que eu continuo mais você. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vender as duas casas. E Anne já tem um apartamento em Salvador, já tem a profissão dela. Eu vou querer essas casas para quê? Vou vender e vou gastar o dinheiro todo. Quando eu fizer 60 anos, se Deus me permitir, vou viajar o mundo todo com o dinheiro dessas casas. Porque, gente, não tem necessidade. Então, é o momento em que o espírito, nessa quinta fase para a sexta fase, no período da educação do espírito, que a casa espírita ensina. O que é que a gente está aqui fazendo hoje? Estudando, ouvindo, aprendendo. Mas o que é que a gente faz com o que a gente aprende na casa espírita? Haroldo Dutra Dias disse que a gente pega, amarra, bota num saquinho, coloca atrás da porta do centro espírita, junto com as nossas asas. E quando a gente entra no centro espírita, a gente usa asas, né? Tão calmo, meu amor, minha linda, todo mundo tão calmo. Se alguém sair ali no meio da rua e pisar no pé, meu Deus sabe o que é que acontece, né? Então, a gente, na maioria das vezes, a gente guarda. Ou então a gente fica aí sentado dizendo assim, fulano de tal devia estar aqui, mas nem a minha vizinha, aquela criatura, ela não devia estar aqui hoje nessa palestra, meu irmão, né? Aquela pessoa, porque a gente nunca pensa que é para nós. Então, o centro espírita educa aqueles que estão em suas casas, como? Nas palestras, nos estudos, através dos livros, através
das músicas, que são sempre muito edificantes. Então, é uma questão, porque assim, gente, muita gente vem para aqui, tudo que eu estou falando aqui vocês já ouviram, mas nós precisamos de um despertar de alguém. Alguém precisa estar ali o tempo todo, lhe reavivando a memória, para que você, com os conhecimentos que você já tem, que não é aprendizado, você consiga pegar essas informações e transformar em um aprendizado permanente. Porque o espírita, ele é espírito o tempo todo. Ele não tem um momento de ser espírita e depois deixar de ser espírita. Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Pela força de vontade que o espírita tem de se modificar a cada dia. De o que o espiritismo de hoje quer de nós? Que aqueles ensinamentos que nós aprendemos lá no passado, ele sirva de âncora para que a gente esteja usando esses conhecimentos e agora, aqui, porque não é todo mundo que tem o espiritismo para apoiar. Eu não estou dizendo que só aprende no centro espírita, não, minha gente. Todos os lugares nós aprendemos. Mas tem muita gente por aí que ainda estão com os véus. Ainda acha que compra um lugarzinho no céu, comprando ali uma coisinha que o pastor vende. Né? Ainda tem gente que acha que rezando 30 Ave Marias e 40 Pai Nossas, aquilo que fez de errado vai desaparecer. Tem gente que acha que se entregando a Jesus na última hora, nos últimos momentos, nos últimos acordes, acabou o sofrimento. Nós sabemos que o arrependimento faz parte da redenção do Espírito, mas nós sabemos que tudo o que nós realizamos, seja bom ou seja ruim, nós arcaremos com as consequências como estamos arcando até hoje. Então, essa função de educador do centro, de educandário do centro espírita, ela está presente. A segunda função do centro espírita é a função centro de saúde. O centro espírita ela é centro de saúde materializada, ela é centro de saúde fora da materialidade. Então, quando você vem para aqui, que você aprende, que você coloca em prática, que você deixa de resmungar, que você deixa de culpar as pessoas pelos seus infortúnios, que você bloqueia os pensamentos negativos em busca dos pensamentos positivos, dos pensamentos de boa, né, de esperança, de paz e de luz, você está alçando mãos daquilo que você aprendeu no passado, pegando aquilo que você está no presente e transformando a sua vida. Porque não existe evolução que o outro faça por você. Não existe. A evolução, ela é sua, individualizada. Agora, quando você se transforma nesse ser mais educado, mais espiritualizado, menos egoísta, menos orgulhoso, menos presunçoso, e se transforma numa pessoa mais na luta, na busca, no exercício de ser mais paciente, de ser mais esperançoso, aquela pessoa que sempre acha que tudo vai dar certo, porque vai dar. Quando o papai estava hospitalizado, o papai desencarnou. Aí liga uma pessoa para mim e diz assim, seu pai está bem? Aí eu disse, tá. Aí ela disse, que bom que ele está bem. Eu vou aí visitá-lo. Eu digo, acho que você não vai querer, não. Ela disse, por quê? Eu digo, papai desencarnou quarta-feira. Isso foi sexta. Ela estava no hospital aí também com o pai dela. E você está dizendo que ele está bem? Eu digo, pois é isso que eu espero, que ele esteja bem, porque aqui ele não estava. Ele estava sofrendo. É claro que eu estava sofrendo também, né, gente? Eu emagreci um bocado de quilos, chorei um bocado. Mas eu estava, né? Eu estava ali, ó. Era isso que ele estava necessitado. Ele precisava ir, realmente. Então, precisamos aprender com a doutrina espírita, não é só dar o passe, porque tem gente que eu vou para o passe que é para eu ficar bem. Aí vem para o passe. O médium faz um esforço, a espiritualidade faz mais esforço ainda, recebe um passe, ainda escolhe aquele passe passista, né? Porque tem gente que vai para a doutrina espírita ou para a reunião doutrinária, quando você fica sentadinho naquela cadeira ali, separado, fica esperando o passista bom. Porque tem gente que acha que o passista é forte, aquela coisa toda. Ainda tem essa perambula pela cabeça da galera, esse tipo de coisa. E aí você recebe o passe, e o passe é bom mesmo, né? Tá?
E aí, o que que acontece? Quando você chega em casa, você faz tudo de novo. Você se entrega à melancolia, se entrega aos pensamentos negativos, enfim. Ah, claro que o seu campo vibratório vai descer e você vai voltar a sentir tudo aquilo que você estava sentindo antes. A terceira função do centro espírita é a função de templo, é a função de divino, é a função religiosa, a função em que você vem para receber as boas novas, as boas notícias, não é? Para receber o acalanto, o abraço, o aconchego. É dentro da casa espírita que você deve se sentir amado, acolhido. Por isso, os dirigentes, as pessoas que estão à frente das casas espíritas, devem ter essa sensibilidade de estar esperando as pessoas com as melhores energias possíveis, porque é isso que a pessoa que adentra a casa espírita quer. Ela vem em busca de um acalanto, de um aconchego, né, de um abraço, né? Ela vem em busca disso. E hoje nós temos uma quarta função do centro espírita, que é a função presente, que é a função de comunidade, em que o ser ele pode não estar inserido em nenhum outro contexto, acolhido em outro contexto, mas ele cria uma comunidade dentro do centro espírita. Ele sabe que tem pessoas ali dentro que ela pode contar, que ela pode se abrir, que pode procurar ajuda. Essa quarta função do centro espírita, ela é muito importante, porque nós estamos perdendo esta função. Eu me lembro, quando eu me tornei espírita, contra a vontade de tudo e de todos, na minha família eu não sei nem quantas pessoas é da minha família, que é tanta gente, mamãe, papai, carimbou, e a gente tem sobrinho, irmão, é gente demais. E só eu sou espírita. Só eu. Então, tem gente que não entra lá em casa, por exemplo, né? É contado as pessoas da minha família que entram na minha casa. Por quê? Porque tem medo dos espíritos, de ter alguma coisa ali dentro. Também povoa pela mente humana uma série de pensamentos assim aleatórios, né? Que faz com que as pessoas tenham medo. Como eu participo de reunião mediúnica, e eles sabem, eles acham que os espíritos me acompanham. Pode ser até que me acompanhe, né? Mas não vai trazer nenhum prejuízo para eles. Então, nesse contexto, a comunidade espírita, ela precisa acordar para isso, né? Para nós termos agremiações espíritas em que o colega, o amigo, a pessoa que participa do centro espírita tenha confiança para que se abra com aquelas pessoas, se sinta acolhido pelas pessoas. O centro espírita, ele deve ser um centro de luz não só para aqueles que vêm de fora, para aqueles que estão... Não, mas para nós, enquanto grupo, para nós que fazemos parte. E assim, qual será o futuro das casas espíritas? O presente é esse. E qual será o futuro? Cada vez mais abrir as suas atividades para acolher a todos. As nossas portas, na maioria das vezes, elas estão fechadas para as outras pessoas que não são espíritas. Não quero dizer, gente, que está fechada que se proíba, mas que cada vez mais nós nos fechamos nas nossas casas. Nós, pelo menos assim, algumas comunidades espíritas que eu faço parte, não faz mais, por exemplo, o tradicional chá do Dia das Mães. O tradicional chá das 5, lá em Cruz das Almas, eu me lembro que uma vez por mês tinha o chá das 5 na praça. E ali era distribuído chás, tortas, era distribuído panfletos, livros, para que as pessoas que não fossem espíritas tivessem a oportunidade de ter contato com a doutrina. E muitos deles voltavam depois nas reuniões e daqui a pouco fazia parte do evangelho. Lá tinha um evangelho que eu achava incrível. O nome do evangelho era o Evangelho das Praças. Então, lá tem muitas praças, cada semana, essa casa espírita que eu fazia, o Brejo da Fraternidade, fazia uma
reunião no centro da praça, no meio da praça, uma reunião aberta. E ali tinha adolescentes sentados distantes, mas ouvia. Tinha idosos que iam para lá brincar de dominó, paravam na hora para escutar. Esse é o futuro das casas espíritas, é abranger cada vez mais também aqueles que não fazem parte das suas agremiações. E a cada dia buscar ser comunitário para com as outras casas. Porque, infelizmente, Entre Rios nós temos 3 casas espíritas. Agora me diga para que precisa de 3 casas espíritas dentro de Entre Rios. Se juntar os espíritas de Entre Rios, tudo não dá 100. Aí, 100 espíritas é dividido para 3 casas. Aí você tem uma reunião doutrinária hoje com 10, na outra casa tem uma com 15, porque os 100 não vão, né? É evidente. Desses 100, 50 só diz que é espírita, né? Aqui não tem gente assim não, né? Aqui em Alagoinhas, todo mundo é espírita de verdade. E aí fica essa divisão. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos com Jesus que não é Jesus, Deus, que fez as religiões. São as religiões. Os homens fizeram as religiões. E as religiões não fazem os homens. Porque existem inúmeras pessoas que são espíritas, são católicas, são evangélicas, são tudo, e não representa em si essa transformação. Então, a caravana baiana da fraternidade este ano, ele vem mostrar as fases que nós caminhamos durante esse tempo inteiro, de 1854 até os tempos atuais, para mostrar que nós necessitamos de utilizarmos aquilo que nós aprendemos, que nós buscamos, que nós queríamos, para que agora a transformação no mundo de regeneração seja possível. Porque o mundo de regeneração só vai existir no momento que deixarmos as nossas mazelas para trás. E aqueles que não deixarem, que não procurarem se transformar enquanto ser, deixar o ego para trás e buscar o seu self, aquilo que ele é de verdade, vai alçar voos que eu estou dizendo não é voando não, viu gente? Nós não somos anjos. Vai ser convidado a fazer parte de um mundo mais atrasado do que esse que nós estamos vivendo agora. Só de pensar eu fico logo... Porque se aqui não tá bom, gente, porque o negócio aqui tá bem, né? Imagine você ir para outro, mais atrasado. O bom é que a gente vai chegar lá inteligente. Moralmente evoluído. Porque lá é atrasado. Se eu for hoje perder no 6º ano e voltar para o 5º, o que é que eu vou ser? Adiantado para o 5º. Então, mas não queira não, viu? Que o negócio não é bom, mesmo sendo adiantado. Então, a busca nossa é cada dia entendermos o ontem, colocarmos em prática o hoje e prepararmos o amanhã. E isso só cabe a nós. E nós espíritas muito mais. E isso começa onde? Em mim. Em cada um de nós. Essa transformação só acontece de dentro para fora. Jamais de fora para dentro. Porque se for de fora para dentro, fica na capa. E a capa a gente sabe que a gente não leva, né? Só a mamãe, que eu acho que ela está querendo ir com a capinha dela. Tudo. Então, para a gente terminar, tem uma música de Meilin que ele fala exatamente disso. Vai falar sobre essa música. Estou acabando, viu, minha senhora, que está passando ali 3 minutinhos. Mas eu já... Quem souber canta, porque minha garganta está daquele jeito. Sexta-feira estava pior e Rosiane me chamou para cantar em plena. Agora estou assim. Mas tudo bem. Vamos lá? Quem souber canta também. É uma música muito bonita, ela é uma música forte, que ela vem falar assim, do que a gente deve colocar em prática todos os dias. E começa assim, ó. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no gesto de estender a mão. Faça tudo o que você quiser, acredite na sua fé, paz, saúde, vigor, sucesso, alegria.
sucesso, esperança, alegria, amor. Aproveite toda a sensação, deixa a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Faça tudo o que você puder, amor e amizade. Tudo que você transmitir, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vem sentir a energia, a satisfação de renascer a cada dia. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. Então, o que a gente menos doa é a nossa metade. Podemos doar coisas simples, bens materiais, mas tudo que o outro precisa de nós é aquilo que nós podemos doar de nós. Aquilo que sai de nós é aquilo que vai fazer diferença no outro. Porque os bens materiais, eles ficam. Mas uma palavra amiga, um sorriso, um abraço, uma mensagem, um parabéns no aniversário, uma música edificante. E está tão fácil a gente distribuir hoje. As redes sociais estão aí repletas de coisas boas. Então vamos pegar aquilo que aprendemos no passado com o Espiritismo, colocarmos em prática hoje e vamos fazer o futuro do Centro Espírita muito melhor. Muita paz a todos e até a próxima, se Deus permitir. Muito obrigada, Cida. Podem aplaudir, já que já começaram. Cida, obrigada pela sua contribuição, né? Sempre com momento de arte. Essa música é linda, de fato, é maravilhosa. Então, assim, a gente agradece a oportunidade e fica a reflexão, né, gente? Para todos nós, participantes da Casa Espírita. Esse futuro depende de nós, então, é um chamado para que a gente possa reviver ou implantar, reimplantar, renascer em nós o verdadeiro cristianismo, né? O cristianismo que Jesus nos trouxe com muita simplicidade, né? E que a gente, nas nossas vidas diárias, a gente complica, a gente está, de fato, cada vez mais se afastando do outro. Nesse mundo virtual, a tecnologia é maravilhosa, mas ela realmente afasta, então a gente tem que ter essa consciência e utilizar o que for de melhor ao nosso favor e buscar estreitar mais as relações. Então fica o convite para que a gente possa, de fato, nesse período da caravana, estar apoiando, visitando as outras casas e refletindo com elas sobre a história de cada uma delas, né? Estar com a casa aberta é um desafio para todos nós. E aí eu aproveito já para estar falando aqui em nome da nossa casa, aberta há 95 anos, né? Então, assim, com muita gratidão, eu tenho muita gratidão por estar aqui. Eu sempre estou buscando conexão com o fundador, José Leandro Nogueira, que no dia 25 de agosto de 1929, junto com outros companheiros, dezembro, eu não sei por que 25 de agosto, 25 de dezembro de 1929, fundaram esta casa, né? E o ano passado a gente recebeu uma mensagem deles no dia dos 95 anos, dia de Natal, né, da importância da gente continuar com ela aberta, né? E no sentido de que a gente imagina o quanto foi difícil naquela época, né? De portas fechadas, vamos assim dizer, se começou o trabalho. E hoje a gente está de portas abertas para uma comunidade. Então, o objetivo do Centro Espírita de estar divulgando a doutrina dos espíritos que a gente acredita e de estar realizando trabalhos também na assistência, na juventude, como a gente fica feliz hoje de estar retomando essa atividade. Então, nem todas as casas têm trabalhador suficiente para poder estar em vários setores, na assistência, na evangelização, nos estudos. E a gente percebe também uma evolução, né, no sentido de que, no início,
teve a questão dos fenômenos, né, a questão também da caridade muito forte material, que é importante, mas também a abertura no decorrer dos anos para se passar